Olá, você quer conhecer melhor os resultados de um empreendimento imobiliário e fazer várias simulações antes mesmo de executá-lo? Eu sou o Célio Tavares e nesse vídeo eu vou mostrar os benefícios de se fazer uma análise da viabilidade de um empreendimento imobiliário usando as técnicas da engenharia econômica. Neste estudo de caso, nós vamos analisar a viabilidade de uma construção de um edifício composto por 2 blocos de 8 andares cada, tendo 64 apartamentos, com área de 70 metros quadrados e padrão médio de acabamento. Então, nós temos aqui os dados para nós montarmos o fluxo de caixa do empreendimento. Todos esses dados aqui são dados de custos. E temos também os dados da receita. Esses dados de custo, a maioria deles, nós pegamos no orçamento, né? Principalmente mão de obra e material. Nós temos o orçamento da obra e temos o total da mão de obra dividido mensalmente, com seus percentuais mensais, e o total gasto de material também com seus percentuais mensais. Com isso, nós podemos calcular aqui em cada mês quanto que será gasto de material e quanto que será gasto de mão de obra. Além disso, nós temos aluguel de equipamentos, que foi orçado em R$ 140 mil, e nós vamos distribuir esses aluguéis de equipamentos nessa coluna aqui até o 30º mês. Nós temos aqui um universo de 40 meses. Normalmente, os empreendimentos imobiliários, principalmente os maiores, trabalham com um universo maior, mas para efeito didático, eu vou trabalhar aqui com um universo de 40 meses, onde nós vamos entregar o apartamento, né, entregar todo o edifício e também receber todos os valores da venda. Bom, nós temos também o custo do terreno, aqui são os custos das fundações, né, serviços iniciais de fundações, aluguel de máquinas, serviços especiais, total de projetos, nós temos aqui o total do canteiro de obra, impostos que serão pagos sobre cada receita, despesa administrativa, nós estamos estimando aqui uma despesa administrativa, água, luz, telefone, uma secretária, durante os 40 meses, então seria 120, né, vai ser R$ 120 mil em 40 meses, que nós vamos ter R$ 3 mil por mês. A área do apartamento, 70 metros quadrados, área construída, total 5.800 metros quadrados. Nós temos também as despesas comerciais, 3,5% da receita para pagar comissões, despesas de lançamento e etc. Bom, então esses dados aqui são os dados que são as nossas premissas. Aqui nós temos os coeficientes para análise da sensibilidade do projeto. É claro que nós vamos trabalhar com premissas, e quando nós trabalhamos com as premissas, nós temos que simular essas premissas, né, porque esses valores aqui, nós não temos a garantia total que isso vai acontecer, né? Tanto custo de mão de obra, custo de material, isso pode variar, a receita também pode variar, enfim. As principais variáveis aqui, eu coloquei os coeficientes, então os coeficientes 1 aqui, quer dizer que com esses coeficientes 1, todas essas premissas aqui é que vão estar valendo inicialmente. Bom, montando o fluxo de caixa, nós temos aqui os custos iniciais, né? E temos os impostos, percentual da receita, despesas comerciais, também percentual das receitas.
Então, nós temos aqui os custos, temos as receitas e aqui nós temos o fluxo de caixa, que nada mais é do que a receita menos o custo. E aqui nós temos o nosso fluxo de caixa acumulado. Com isso, nós podemos, com esse fluxo de caixa, nós podemos tomar as nossas decisões em relação à viabilidade do projeto. Bom, então, inicialmente, né, nós vamos calcular aqui o preço de venda de cada apartamento, o total da receita que foi orçada de 15.180.800, isso dividido por 64 apartamentos, nós temos o preço de 237.200 por apartamento. Bom, agora nós vamos fazer a nossa análise da viabilidade desse empreendimento. Para fazer a análise da viabilidade, né, de qualquer empreendimento, nós temos que trabalhar com o nosso custo de capital. Esse custo de capital, ele é um custo que ele tem uma ligação muito grande com uma aplicação financeira de renda fixa. Agora, é claro que nenhuma aplicação financeira de renda fixa, ou quase nenhuma, vai dar hoje um rendimento de 0,95% ao mês, que corresponde a 12% ao ano. Nós colocamos aqui, vamos trabalhar com 0,95, porque nós vamos, além do rendimento, de um rendimento no mercado financeiro de renda fixa, nós vamos colocar um prêmio para o risco, porque o rendimento de qualquer aplicação do mercado financeiro de renda fixa, ele não tem risco, ele é livre de risco. E como nós estamos aqui num empreendimento imobiliário, né, como qualquer outro empreendimento, pode acontecer, né, nós podemos ter riscos desse empreendimento. Então, por isso que nós vamos colocar o rendimento de uma boa aplicação de renda fixa, mais um prêmio para o risco. Então, nós chegamos à conclusão que esse custo de capital vai dar 12% ao ano, que é 0,95% ao mês. Com isso, nós podemos calcular o valor presente líquido do empreendimento. O que é esse valor presente líquido? É o lucro do empreendimento considerando o custo do capital que os empreendedores vão colocar no projeto. Se eu faço simplesmente a receita menos custo, eu vou ter aqui um valor muito maior do que o nosso valor presente líquido. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Aqui, nós não estamos levando em consideração o custo do capital dos empreendedores. Então, essa conta aqui, receita menos custo, nós nunca devemos fazer. Por quê? Porque os empreendedores fazem um investimento no início do projeto, os investidores normalmente bancam esse empreendimento e vão ter um retorno maior mais para o final do projeto. Então, se a gente faz essa conta simples aqui da receita menos o custo, nós não estamos levando em consideração a remuneração do capital dos empreendedores, né? Então, nós nunca podemos fazer essa conta aqui de receita menos custo. Nós temos que calcular o valor presente líquido. O que é esse valor presente líquido? É uma ferramenta que nós temos da matemática financeira que pega os valores futuros do fluxo de caixa do projeto, nós descontamos ao custo do capital de 0,95% ao mês e trazemos para valor presente, mas sempre descontando, utilizando um custo do capital. Aí sim nós vamos subtrair esse valor presente dos fluxos de caixas futuros, nós vamos subtrair o capital investido inicial, né? Aí nós vamos ter o que a gente chama de valor presente líquido. Então, isso é o lucro do empreendimento considerando o custo do capital dos investidores. Então, esse projeto
esse projeto imobiliário vai apresentar um lucro de R$ 1.443.149. Nós podemos também calcular a taxa de retorno do empreendimento. Taxa de retorno, nós temos a taxa interna de retorno, a chamada TIR, e nós temos a taxa interna de retorno modificada, a chamada MTIR. Para esse caso aqui, a MTIR é a taxa mais indicada, porque a MTIR reflete melhor uma aplicação no mercado financeiro. Ora, essa taxa aqui, essa taxa de retorno, a MTIR aqui, ela é bem maior do que o custo capital. Então, isso significa que esse projeto ele é um projeto viável. Nós estamos enxergando isso, né? Por quê? Porque esse projeto é lucrativo, mesmo considerando, né, após descontar o custo do capital dos empreendedores, esse projeto ainda dá um lucro de R$ 1.443.149. E uma taxa de retorno bem razoável, 2,52% ao mês. No mercado de renda fixa, nós não vamos achar uma aplicação financeira de renda fixa que vai nos dar 2,52% ao mês. Isso é praticamente impossível. Nós podemos calcular o lucro mensal. O que é esse cálculo do lucro mensal? A fórmula está aqui, é uma fórmula também da matemática financeira. Nós vamos pegar esse 1.443.149 e diluir em 40 meses. É claro que a conta não é pegar esse valor e dividir por 40 para achar isso aqui. Não, nós vamos utilizar uma ferramenta da matemática financeira para fazer isso para a gente, para considerar o custo do capital dos empreendedores. E a necessidade de capital de giro máxima exigida nesse empreendimento é 457.908. Essa necessidade de capital de giro máxima nós achamos aqui no 11º mês, R$ 457.908. Muito bem. Com isso, nós podemos calcular o ponto de equilíbrio do nosso projeto. Então, nós concluímos que esse projeto ele é um projeto bastante viável, ele tem um bom lucro, mesmo descontando, né, o custo do capital dos investidores, ainda sobra um lucro de R$ 1.443.149 e nos dá uma taxa de retorno que nós podemos comparar com o rendimento de renda fixa, uma taxa de retorno de 2,52% ao mês. Então, trata-se de um investimento bastante viável e lucrativo. Agora, nós temos que achar os pontos de equilíbrio das principais variáveis. Então, eu coloquei aqui receita, mão de obra e material. Nós vamos calcular aqui qual que é o ponto de equilíbrio da receita. O que é esse ponto de equilíbrio da receita? Quanto que tem que variar a receita para que esse projeto não dê lucro nem prejuízo. Para que o projeto não dê lucro nem prejuízo, o VPL aqui tem que ser zero. Então, se o VPL aqui for zero, esse projeto vai apenas remunerar o capital dos investidores, que é muito pouco, né? Então, nós vamos fazer uma simulação. Para fazer essa simulação, nós vamos aqui em dados, testes de hipóteses, atingir meta, nós já marcamos aqui o VPL, nós queremos que ele seja zero. E aí nós vamos fazer a simulação aqui, variar a receita aqui. Por isso que foi colocado aqui os coeficientes para a receita. Então, nós vamos dar um OK aqui. Ora, então, se nós tivermos um desconto de 13%, né, porque a receita aqui foi para 0,87%. Então, 1 menos 0,87 dá 0,13. Então, com 13% de desconto, esse projeto ele vai dar um VPL igual a zero. Então, nós podemos colocar aqui
aqui nós temos menos 13%. Ou seja, se a receita cair 13%, o preço do apartamento cair para 205.801, aí esse empreendimento não vai dar lucro nem prejuízo. Ora, se nós fizermos a receita menos custo, dá um valor positivo aqui, ó, 476.674. Mas esse 476.674 não é lucro, é apenas a remuneração do capital dos investidores. Então, é por isso que nós não podemos trabalhar, fazendo essa diferença aqui, porque aqui nós temos um valor positivo, nós temos um lucro, mas isso aqui é só a remuneração do capital dos investidores. Muito bem, então agora nós vamos voltar aqui para a nossa situação inicial e vamos aqui, nós já temos aqui o VPL voltando ao valor original. Ora, fazendo as mesmas contas que eu fiz, eu fiz aqui com receita, nós podemos fazer com mão de obra. Então, se a mão de obra aumentar 45%, esse VPL aqui vai dar zero. Bom, essa mão de obra, para aumentar 45%, o orçamento teria que ser um péssimo orçamento, Normalmente, os orçamentos variam de mais 10% a menos 10%, que a gente considera a margem de erro. Nós temos hoje em dia orçamentos que estão variando entre mais ou menos 5%, Agora, variação de 45%, isso não acontece. Então, nós dissemos que esse projeto é pouco sensível a pequenas variações da mão de obra. Para que ele dê prejuízo, a mão de obra tem que aumentar muito, E o material, a mesma coisa, tem que aumentar muito para que o VPL dê zero. Então, quanto à mão de obra e material, esse projeto é pouco sensível a essas duas variáveis. Temos que ter cuidado com o preço de venda. Se o preço de venda cair 13%, o valor aqui seria 200 e poucos mil reais, Se cair 13% aqui, aí sim, esse projeto ele fica inviável. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Bom, podemos também fazer uma outra simulação. Na verdade, nós podemos fazer inúmeras simulações até achar a situação ótima. Aqui nós temos uma opção de, em vez de ter um padrão médio de acabamento, por que não ter um padrão alto de acabamento? Para um padrão alto de acabamento, nós temos um acréscimo de 25% no material. É claro que muitos materiais o preço é o mesmo: tijolo, ferragem, cimento. Então, muitos materiais independem do padrão de acabamento. É claro que nos outros materiais, principalmente os materiais de acabamento, eles vão ficar muito mais caros. Então, isso, de acordo com estudos, aumenta 25% o preço total, o custo total do material. E da mão de obra também vai aumentar 5%, porque na fase de acabamento nós vamos ter que trabalhar com pedreiros especialistas em acabamento que cobram um valor maior por hora trabalhada. Isso vai aumentar 5% o nosso custo de mão de obra. E também nós não podemos construir nesse terreno que nós colocamos nas premissas. Nós vamos buscar um terreno 50% mais caro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quanto que tem que aumentar o preço do apartamento para que nós consigamos, para atingir esse valor aqui e com esse VPL? Com um VPL de 1.443.149, nós já temos no nosso acabamento médio. Então, se nós passarmos para o acabamento alto, quanto que nós temos que variar a receita para ter esse mesmo VPL aqui? Bom,
Então, vamos lá. Então, nós vamos aumentar 25, 5 e 50. Então, o terreno aqui vai ser aumentar 50%, né? A mão de obra vai aumentar 1,05, né? Vai ser multiplicado por 1,05, vai aumentar 5%, e o material vai aumentar 25%. Ora, se a gente tiver esses aumentos e com a mesma receita, é claro que nós vamos ter um VPL aqui negativo, né? Nós vamos ter aqui um VPL de menos 458.833. Se eu fizer receita menos custo, ainda dá um valor positivo. Mas esse 77 mil aqui não remunera nem o capital dos acionistas, né? O capital dos empreendedores, né? Então, aí nós temos um VPL negativo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o nosso, buscar lá o nosso atingir metas, né? Dados, testes de hipóteses, atingir meta. Então, nós já marcamos aqui, né? Já colocamos aqui o VPL. Então, tem que ser 1.443.149. É o VPL que nós tínhamos, né, com o padrão médio, que a gente já tinha esse VPL com o padrão médio, né? E nós vamos alternar aqui a célula da receita. Muito bem. Então, nós calculamos aqui a célula da receita. Então, nós chegamos à conclusão que nós temos que aumentar em 17% o preço do apartamento. Será que a gente consegue vender o apartamento com um padrão mais alto, numa região mais nobre, por 17% a mais do valor inicial? Então, nós temos aqui o preço do apartamento, ele iria para 278.582, né? E aqui nós teríamos aqui uma variação da receita em 17%. Muito bem. Ora, quem sabe seria mais viável, né, trabalhar com um apartamento, um preço maior, ou talvez até nós poderíamos, quanto mais a gente aumentar, que conseguir além do 17%, porque se a gente conseguir aumentar o preço do apartamento só 17%, chegar só nesse valor aqui, tanto faz trabalhar com o padrão médio ou com o padrão mais alto. O que vai ser muito interessante se a gente conseguir um valor maior aqui. Quanto for maior o valor aqui do preço do apartamento, né, de um padrão alto numa região mais nobre, quanto mais acima desse valor aqui, melhor fica essa situação em relação ao acabamento médio. Então, nós temos que sempre procurar fazer as simulações. Poderíamos também fazer a simulação para o acabamento inferior, né? Isto, terreno seria um valor mais barato, mão de obra poderíamos gastar menos, material também seria mais barato. Enfim, nós podemos fazer várias simulações antes de executar um empreendimento, porque nós vamos buscar a situação ótima. E nós vamos achar a situação ótima fazendo simulações. Então, esse vídeo é isso aí, e muito obrigado.